Olá, meu nome é Clayton e este é o Tech Challenge da fase 2 da pós de Arquitetura de Software da FIAP. Na fase 1, eu entreguei o MVP do sistema de uma oficina mecânica, um monolito em camadas, com DDD, autenticação JWT e testes, um back-end que resolvia o problema, mas ainda acoplado e sem nenhuma infraestrutura para escalar. A fase 2 é sobre evolução. O desafio agora é preparar essa aplicação para crescer, com qualidade arquitetural de verdade e uma camada de infraestrutura completa, resiliente e escalável. Dentro de cada módulo, as dependências só apontam para dentro. O núcleo, domain e use case é Java puro, zero anotação de framework e zero Jakarta. A regra de negócio não sabe que o Quarkus existe. A injeção é por construtor e o framework só amarra tudo nas camadas de fora. E o melhor, isso não é só disciplina, é imposto por teste. Então, esse teste de Archionic, ele valida as fronteiras da arquitetura. Se alguém importar uma camada errada ou o domínio tocar no framework, o build quebra. Então, a arquitetura ela se defende sozinha. Agora, a aplicação rodando, aqui ela já está no ar via Docker Compose e o Dockerfile é multistage, então o próprio build do Maven acontece dentro da imagem. O health check responde up, incluindo o check do banco. Essa é a documentação da API, o Swagger UI, que é a nossa collection oficial. Cada endpoint tem o try out, então eu vou percorrer o ciclo de vida completo de uma ordem de serviço. Primeiro, autenticação. Eu faço login e recebo um token JWT. Os endpoints administrativos exigem esse token e o papel de admin. Agora, eu abro uma ordem de serviço. Informo o cliente, o veículo e os serviços. Dados que já vêm do CID do banco. A API retorna o identificador único da ordem de serviço, com o status de recebida. E aqui um detalhe legal, a alteração automática de status. Um agendador roda a cada 10 segundos e move sozinho as ordens de recebida para em diagnóstico. A gente consegue estar conferindo aqui nos logs. Então a ordem de serviço ela já mudou de status sem nenhuma chamada manual. Com a ordem de serviço em diagnóstico, eu registro o diagnóstico e o sistema gera o orçamento automaticamente, a partir dos serviços e das peças. O status vai então para aguardando aprovação. Agora, o lado do cliente. Esse é o portal público de acompanhamento, sem token. O cliente consulta o status da ordem de serviço e vê o orçamento. E esse endpoint de aprovação é justamente o que a fase 2 pede, um ponto para receber a notificação externa de aprovação ou recusa do orçamento. Então, o cliente aprova e a ordem de serviço entra em execução. Concluída a execução, eu marco a ordem como finalizada. E aqui acontece a notificação por e-mail para o cliente. Sendo transparente nesta parte, nessa entrega, o envio ele é simulado. Então, ele registra no log o e-mail que seria disparado, deixando o ponto de integração pronto para plugar um provedor real. Então, a gente consegue também ver aqui a linha no log. Por fim, marco o veículo como entregue. E a listagem. Este endpoint ele devolve as ordens ativas, já ordenadas pela prioridade que o desafio pede, em execução, depois aguardando aprovação, diagnóstico e recebida, das mais antigas para as mais novas. E as ordens finalizadas entregues saem da lista. E a exclusão é lógica, soft delete. A ordem some da listagem, mas o histórico continua no banco. Ótimo, a aplicação funciona,
Agora, o que a fase 2 cobra também é rodar isso em Kubernetes, com escalabilidade automática. O deploy aqui foi feito com Terraform, eu já volto nisso, e o cluster já está no ar. Deixem eu mostrar o que subiu no namespace Car Workshop. Neste get.yal, vocês veem todos os componentes que o desafio pede. O deployment da API, o service que a expõe, o config map com a configuração não sensível, o secret com as credenciais e a chave, o HPA, além do banco PostgreSQL com seu volume persistente. O HPA está configurado para escalar de 2 a 10 pods, com o alvo de 60% de CPU e 80% de memória. Um smoke test rápido via post forward confirma que a aplicação responde saudável dentro do cluster. E agora a parte mais importante é a escalabilidade automática. Eu já deixei um gerador de carga batendo na aplicação, aqui em alguns instantes. Observem o HPA. Conforme o consumo de CPU sobe, o Kubernetes cria réplicas novas automaticamente. Então estávamos com 2 réplicas e agora ele já está subindo para atender a demanda. É exatamente o comportamento que a oficina precisa em horários de pico. Então a infraestrutura ela cresce sozinha quando a carga aumenta, sem nenhuma intervenção manual. Voltando ao deploy. Tudo isso foi provisionado como código com Terraform, nada de aplicar YAML na mão. E a estrutura tem 2 módulos reutilizáveis, um para o Postgres, outro para a aplicação, e um ambiente Minikube que os orquestra. Foi o Terraform Apply desses módulos que subiu o banco, a aplicação, o secret, o config map e o HPA que a gente acabou de ver. E como o ambiente já está aplicado, olhem a idempotência na prática. Um Terraform plain agora responde no changes. A infraestrutura está exatamente como o código descreve. E nenhum segredo fica hard-coded. Senhas e chaves entram por variáveis sensíveis, fora do controle de versão. Os manifestos Kubernetes CRUs também são versionados na pasta K8s, como entregável. Aqui, validados pelo dry run do kubectl. A automação fecha o ciclo. Então, no GitHub Actions, eu tenho 2 esteiras. A de integração contínua roda a cada push, ela compila, executa todos os testes com o gate de cobertura e faz o scan de vulnerabilidades com o Triv, que publica um relatório como o artefato da pipeline, bem aqui. E a de entrega contínua vai além. Ela sobe um cluster Minikube efêmero dentro do próprio runner, aplica o Terraform com banco e aplicação e roda o smoke test no health check. Sendo transparente novamente, esse cluster ele nasce e morre com o job. É a prova de que a pipeline de deploy funciona ponta a ponta. Mas não é um ambiente vivo, por isso a demo de escala eu rodei localmente. Aqui estão as execuções, todas verdes. Recapitulando a evolução, eu saí de um monolito em camadas para uma arquitetura limpa, modular e desacoplada, com fronteiras protegidas por testes e ganhei uma infraestrutura completa, containerização, Kubernetes conta escala, Terraform e CI/CD. Tudo apoiado em mais de 400 testes automatizados, cobertura acima de 75% e análise de qualidade e segurança com SonarQube disponível localmente. E o Triv na esteira. O código, os diagramas e as instruções estão todos no repositório. Muito obrigado.